Fala galera, tudo bem? Aqui é o Ivan do canal Port Games. Hoje vamos aprender a jogar. Como chama? Medal. Então fala, Medal. Medal. É um jogo muito bonito de cartas. E tem um tabuleirinho também, né? Mas é basicamente nas cartas. É muito bonito, por sinal, do designer Clemens Kalik e da ilustradora Carolina Kiak. É um jogo muito bonito, demais de divertido, bem gostoso de jogar. E bora lá pra regra sem enrolar. Obrigado. Fala obrigado? Toma seus bichinhos. Em Medal, os jogadores se tornam andarilhos a observar a natureza, onde as histórias mais interessantes acontecem com os animais e plantas como atores principais. Cada coisa vista na natureza corresponde a uma carta em jogo. Vamos ver. E se você está gostando do formato, deixe o joinha e se inscreva no canal para mais vídeos. Vamos lá? Bom, para começar, nós vamos colocar esse suporte nesses espaços indicados aqui e vamos colocar cada baralho no seu correspondente espaço. O espaço aqui do West, que é o Oeste, nós vamos embaralhar e posicionar ele nesse primeiro lugarzinho. O Sul, vamos colocar aqui no segundo. E o Leste vai aqui no terceiro. E aí nós vamos preencher, conforme está mostrando aqui essa setinha, nós vamos preencher aqui com as cartas dos baralhos correspondentes. Então, aqui nessa primeira coluna aqui, nós vamos preencher todas com baralhos, com as cartas do Oeste. Essas outras colunas nós vamos colocar com a do Sul. E essa última aqui está do Oeste. Pega o tabuleiro de fogueira para o número de jogadores indicados aqui no cantinho. Em 2 jogadores, a gente precisa tampar esses 2 espacinhos aqui. Em 3 jogadores, a gente tampa só um. E em 4 não precisa tampar nada. Coloque o marcador da rodada no primeiro espaço da pedrinha aqui. Então vão ser 6 rodadas, cada espacinho em uma pedrinha. Vou colocar ele deitado aqui para ficar mais fácil de visualizar. Aleatoriamente, selecione essas tokenzinho de objetivo e coloquem nessas madeirinhas aqui. Aqui sobrou, você pode tirar do jogo. Coloque o baralho do norte ao lado aqui, que ele vai ser usado depois que esse bichinho passar essa ampulheta. Deixe a ficha de estrada também ao alcance dos jogadores. Dê para cada jogador a sua cor correspondente. Essas madeirinhas aqui, nessa cerquinha, de que vai de 1 a 4, e essa aqui de ponto de interrogação. Em 4 jogadores a gente não usa ela. Então esse jogador aqui vermelho vai ficar com essas e mais essas fichinhas aqui que são que a gente usa quando cumpre um objetivo. O jogador aqui vai ser o azul. Também as mesmas fichas. Dê a ficha de primeiro jogador para aquele jogador que mais recentemente foi picado por uma abelha. Deixa eu colocar esse aqui. Começando com o jogador à direita do primeiro jogador, o jogador vai escolher uma fileira para comprar, que vai ser a mão inicial do jogo. Então vamos supor que esse jogador aqui comprou essa fileira inteira, mais uma carta do norte. Então essa vai ser a mão inicial desse jogador. A gente vai repor com essa. E agora o próximo jogador, no sentido anti-horário, vai comprar uma outra fileira. Mais uma carta do norte. Essa vai ser a mão desse jogador. E aí vamos repor com essa. Dê para cada jogador também uma carta de terreno. Essa carta é de 2 lados e o jogador vai poder escolher qual lado que ele quer começar. E coloca aqui para fazer a área de campinho. Já vou explicar o que é. Cada jogador também começa com uma ficha de estrada, que é essas fichinhas aqui. Já estamos prontos para começar o jogo. Então vamos lá. Começando com o primeiro jogador, no seu turno, você deve posicionar alguma ficha de caminho sua, ou no tabuleiro central aqui, ou no tabuleiro de fogueira. E como que vai funcionar? Se você jogar aí no tabuleiro central, é para você comprar alguma dessas cartas que estão disponíveis aqui. A ficha de caminho que você jogar vai indicar qual carta você pode comprar. A gente pode ver aqui que tem vários espacinhos que a gente pode encaixar essa ficha. Então, se eu encaixar ela aqui, se eu peguei a ficha 1, eu vou olhar qual que é a primeira carta, começando por onde eu coloquei. Então, nesse caso, eu compraria essa carta
e iria vir para minha mão. Se eu jogasse a carta 2 aqui, por exemplo, a ficha 2, eu olharia 1, 2, aí eu compraria essa carta aqui. Então a gente vai, jogadores no sentido horário agora, no seu turno vai posicionar ou no tabuleiro aqui, ou nesse espacinho que tem aqui. E eu já vou explicar quais são as ações que acontecem quando você joga no tabuleiro aqui de foguete. A rodada dura até que todos os jogadores tenham colocado as suas fichas de caminho. Quando acabar essas fichas, acabou a rodada e a gente anda esse bichinho um para frente. Quando você escolhe jogar a sua ficha de caminho aqui no tabuleiro principal, você comprou a carta e você já repõe imediatamente. Quando você compra, você pode jogar a carta da sua mão, pode ser essa que você acabou de comprar, ou pode ser alguma outra que você já tem. As fichas de terreno, normalmente elas são aqui nessa coluna aqui, são sempre fichas de terreno. As fichas de terreno, ela tem o seguinte símbolo. Aqui ela vai dar algum símbolo que vai ser útil para você jogar uma outra carta posteriormente, e aqui vai dar algum hábitat que eu vou colocar aí na tela, quais são as opções. E aqui são os hábitats dos animais que vivem aqui na região. Então, quando você comprar uma carta de terreno, você deve colocar ela ao lado da sua outra carta de terreno. Você pode ter no máximo 10 cartas de terreno aqui na sua campina. Depois que eu comprei uma carta, eu posso jogar ela ou alguma outra da minha mão. Se eu decidir jogar a carta, eu tenho que verificar quais são os requisitos da carta. No caso aqui é o símbolo que a carta dá e aqui embaixo são os requisitos e aqui o ponto que me dá essa carta. Essas cartas são as cartas de observação. Elas são animais, podem ser plantas ou construções mesmo que nós vimos durante o nosso passeio. Para a gente jogar essa carta, a gente tem que ver os requisitos. No caso, então, como essa aqui eu preciso ter um símbolo de besourinho aqui, essa carta de observação a gente vai jogar em cima das nossas cartas de terreno. Então, como eu já tenho um besourinho aqui, eu posso jogar essa carta logo acima aqui da carta de terreno, deixando a amostra aqui o tipo de terreno. Sempre não tem limite de tantas cartas, quantas cartas eu posso colocar uma em cima da outra aqui, essas cartas de observação. Quando a carta ela requer um terreno, eu posso jogar ela em qualquer lugar que tenha aquele terreno, mesmo que a carta de cima não esteja tampando a de baixo. Então aqui, como eu tenho duas, eu posso colocar ela ou em cima dessa carta ou em cima dessa carta. Lembrando que eu tenho que sempre deixar esse número, a quantidade de pontos, visível para que eu possa contar depois. Ah, e lembrando também, quando você joga uma carta, você perde o símbolo que está aqui embaixo. Então se eu jogar aqui, eu não terei mais um besourinho para poder jogar alguma outra carta que precisa dele. Tem algumas cartas que ela tem esse símbolozinho aqui, essa setinha aqui para um lado e para o outro. Ou tem essa barrinha aqui, essa barrinha significa um ou. Então eu preciso de ou uma casinha ou uma cerquinha, que é igual essa aqui. Mas no caso dessa aqui em específico, você tem uma setinha para um lado e para o outro. Então o que quer dizer? Que do lado eu tenho que jogar essa carta onde a minha carta do lado dela tem que ter ou uma casinha ou uma cerquinha. Então o único lugar que eu poderia jogar ela seria aqui, porque aqui do lado eu tenho uma casinha. Por exemplo, se aqui fosse uma cerca eu também poderia jogar, mas eu não poderia jogar ela em cima, porque como a setinha está falando, ou desse lado teria que ter uma casinha ou uma cerquinha. E aí você jogaria aqui, mesmo que essa carta de baixo não tenha nada a ver com essa carta aqui de cima. Você só tem que respeitar o requisito dela, que é estar do lado de uma casa ou de uma cerca. Se eu quisesse jogar essa carta desse passarinho aqui, eu teria que ter o símbolo aqui do besouro e de uma casinha. No caso aqui eu tenho só do besourinho, então eu não poderia jogar essa carta aqui. Mas existe uma maneira de eu ignorar um desses símbolos aqui. Eu posso descartar da minha mão duas cartas quaisquer e elas vão para o fundo do baralho aqui correspondente. Por exemplo, se eu descartei essa e essa, elas vão aqui para o fundo desse e para o fundo daquele. E eu posso ignorar um desses símbolos aqui. Eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser, menos, mas eu não posso ignorar todos os símbolos. Vão ter cartas que vão ter, tipo assim, 3, então eu poderia fazer 2 vezes, mas eu teria que ter pelo menos um dos símbolos disponíveis aqui na minha campina. Vamos supor que esse jogador quis comprar essa carta aqui, ó, jogou 4, ele pode pegar essa carta aqui.
Isso é uma carta de paisagem, porque você pode ver que ela tem esse símbolozinho aqui, e isso indica que é uma carta de paisagem. A área do jogador, ela tem 2 espaços. Aqui embaixo é a nossa campina, onde a gente vai jogar os terrenos e as cartas desses animaizinhos, que são as cartas de observação. E aqui em cima a gente vai colocar as cartas de paisagem e essas outras cartas aqui que tem essa bolsinha aqui, que eu esqueci o nome, carta de descoberta, que elas vão ser jogadas na horizontal aqui, logo acima, aqui na nossa cercania. Então, o que eu preciso para jogar ela? Esse jogador comprou aqui essa carta e ele vai ver aqui qual que é o requisito. Então ele vai ver, ele tem que ter uma casinha e ele tem que ter uma fichinha dessa aqui. E o que é essa fichinha? É essa aqui. Então, para eu jogar essa carta aqui, eu vou ver o requisito. Eu tenho uma casinha, tenho casinha. Eu tenho uma ficha, tenho uma ficha também. Então, eu vou poder jogar aqui e vou virar essa ficha aqui ao contrário. E agora eu não posso mais jogar outra carta de paisagem até que eu compre uma outra pecinha dessa aqui, que é lá no tabuleiro de fogueira, que eu já vou mostrar. Como eu dei o exemplo aqui da carta de paisagem, a carta de observação ela funciona bem parecido. A gente vai jogar ela em cima, o requisito dela aqui é uma carta de paisagem. E, no caso, eu teria que ter na minha campina também, no caso dessa aqui, um símbolo dessa frutinha aqui. Então, vamos supor que aqui eu tenha o símbolo da frutinha e eu queira jogar essa carta. Eu poderia jogar ela bem aqui e eu ganharia mais 3 pontos por ter jogado ela. Lembrando que para jogar essa carta também, essa aqui, ou a carta de paisagem mesmo, eu tenho a mesma alternativa. Se eu não tiver um desses símbolos, na verdade, esses 2 símbolos eu não posso ignorar. Só esses pretinhos aqui. Eu posso jogar fora 2 cartas da minha mão para poder ignorar um desses símbolos. Mas eu não posso ignorar esse símbolo aqui da paisagem, né, que eu preciso jogar em cima de uma carta de paisagem. No caso aqui na carta de paisagem, eu não posso ignorar esse símbolo aqui, que é o símbolo dessa fichinha. Então eu sempre, obrigatoriamente, vou ter que ter uma fichinha dessa para poder jogar uma carta de paisagem. Mesmo que eu descarte 2 cartas, eu só vou poder ignorar essa casinha aqui. Bom, até agora eu falei das cartas de terreno, que são essas aqui de baixo. As cartas de observação, que são os animais, as plantas e as construções. As cartas de paisagens, que são essas aqui que tem esse símbolo em verdinho aqui. E as cartas de descoberta, que são as lembranças nossas do caminho que a gente fez, que são essas que tem a bolsinha. Então, na nossa vez, a gente ou vai jogar aqui ou lá. Então, vamos falar como que joga lá. Dependendo aqui da cerquia que a gente jogar lá, o token de caminho, a ficha de caminho, vai ter uma ação. No caso, se eu jogar aqui a 1, a ação dela é eu posso comprar uma carta aqui do meio qualquer e aí eu vou repor conforme o baralho correspondente. Então, se eu comprar uma dessas 2 fileiras, eu vou repor com uma dessa aqui. Então, eu jogaria aqui nesse espaço aqui, por exemplo, e aí eu faria a ação dela, que é comprar uma carta. A ficha de caminho aqui, número 2, quando eu jogar ela em algum lugar aqui ou ali, eu vou poder comprar 2 fichas dessas aqui que vão me permitir colocar paisagens depois. Então, eu colocaria mais 2 aqui, que aí depois eu vou poder colocar outra paisagem virando elas. Essa ficha 3, eu vou poder olhar desses baralhos aqui, menos esse que está fora aqui. Eu vou olhar as 3 cartas do topo dela, escolher uma para mim que eu vou ficar e as outras 2 eu coloco lá embaixo. Eu esqueci de falar, esse símbolozinho aqui de interrogação, eu posso escolher qualquer uma das ações anteriores. Então, se eu jogar ele lá, eu vou poder escolher a 1, a 2 ou a 3. Na verdade, um desses aqui de baixo, né? Uma dessas 4 aqui. 1, 2, 3, 4. E se eu jogar ele aqui, eu vou escolher um número também, 1, 2, 3, 4. Então, eu posso escolher qualquer uma daqui dessa fileira. Ou qualquer uma aqui dessa coluna. Então, e a 4, eu posso baixar até 2 cartas para minha campina ou para minha cercania. Quando você joga uma ficha de caminho lá no tabuleiro de fogueira, você vai lá e vai cumprir a ação dela que está aqui. Durante, antes ou depois, você pode opcionalmente cumprir um objetivo. O que é um objetivo? Como que cumprir isso? Se você tiver, tá vendo? Lembra que a gente colocou esses bichinhos aqui? Se quando você colocou aqui, você tiver na sua campina os símbolos do par, por exemplo, essa florzinha aqui e esse cogumelo, eu vou ver aqui. Eu tenho um cogumelo e tenho uma florzinha também. Então eu posso cumprir aquele objetivo, que é o que? É eu pegar a minha ficha, primeira ficha de menor valor. As fichas são 2, 3 e 4, que elas vão me dar ponto também, igual ao valor que está aqui. Eu vou colocar lá. Então, como eu tenho a florzinha e o cogumelo, eu posso vir aqui e colocar a ficha bem aqui no meio e vou ganhar 2 pontos no final do jogo. Se eu for cumprir outro objetivo mais para frente, eu teria que jogar uma ficha lá, uma ficha de caminho lá, fazer a ação dela
E não necessariamente nessa ordem, né? Eu posso cumprir os objetivos antes de fazer a ação de lá, mas se eu tiver, por exemplo, a cerquinha e a casinha aqui, como aqui no caso esse jogador tem, eu colocaria minha ficha 3 lá. Aí tem mais uma opção que eu não falei, você pode pegar essa ficha de caminho e jogar aqui nesse banquinho, que ela vai te permitir baixar uma carta para sua cercania ou para sua campina. Normalmente, tipo assim, é difícil usar ela, porque é muito melhor você jogar ela aqui, que você compra uma carta e baixa outra aqui, né? Do que você só jogar aqui, porque aqui você só vai baixar uma, não vai comprar nenhuma. Quando todos os jogadores tiverem jogado as suas fichas de caminho, a rodada vai acabar. Então todo mundo recolhe todas as fichas que foram jogadas de volta. E anda esse marcador de rodada para o próximo quadradinho aqui. Quando acabar a rodada e esse bichinho passar pela ampulheta, o que vai acontecer? Nós vamos pegar todas essas cartas que estão aqui no meio do tabuleiro e nós vamos substituir elas. Essas, aleatoriamente, nós vamos colocar ela aqui, embaralhada. E nós vamos substituir essa bichinho do sul pelo do norte, esse baralho do sul com o baralho do norte. E aí nós vamos colocar aqui novamente, igual na preparação do jogo, né? Vamos colocar essa coluna aqui com essas aqui de cima. Essa aqui do norte agora vai ficar essas duas colunas aqui com as cartas do norte. Quando acabar a última rodada, que é esse bichinho que vai lá e acabar a rodada, né? Quando todos jogarem esses bichinhos, vai acabar o jogo. E aí nós vamos contar os pontos das cartas que a gente tem que baixar na campina e na cercania. É só contar os numerozinhos que estão aqui visíveis na carta, mais os objetivos que a gente cumpriu. Quem tiver mais pontos no final, ganha o jogo. As cartas da mão não vale ponto nenhum. E se empatar, o jogador com a maior quantidade de cartas de descoberta jogadas, que são essas aqui, ganha o jogo. Se ainda assim empatar, o jogo termina em empate.